Olá, nesse vídeo a gente vai resolver um problema em que se aplica a distribuição de probabilidade, mais especificamente a distribuição normal de probabilidade. Então, considerando os conceitos da distribuição normal, determine a probabilidade de uma família selecionada ao acaso da amostra abaixo, então essa amostra aqui, apresente renda mensal superior a 8.500. Então, a gente está trabalhando com a variável renda, que é o que está aqui. A gente quer saber a probabilidade de retirar uma renda dessas aqui, considerando que aqui tem a renda de 50 famílias, e ela ser superior a R$ 8.500, ou seja, eu quero a probabilidade de que eu retire uma dessas rendas, vou chamar uma dessas rendas de X, ao acaso dessa amostra, e esse X, ou seja, essa renda que eu retirar, qual a probabilidade de ela ser maior do que R$ 8.500? Esse aqui é o nosso problema, é isso que está perguntando. E para isso a gente vai utilizar, nesse caso, a distribuição normal. A distribuição normal é aquela que a curva tem a forma de sino. O que a gente precisa para definir uma distribuição normal? A gente precisa sempre da média do desvio padrão. Então, se tu tiver já a média de desvio padrão, às vezes o problema ele dá a média de desvio padrão. Tu já utiliza ele direto, senão tu calcula. Então, nesse caso aqui, a gente tem um conjunto de dados, eu precisei calcular. Então, eu calculei média e desvio padrão. Eu fiz isso no Excel, tu pode fazer à mão no Excel, na calculadora, enfim. E vou utilizar aqui já como dado, tá? Então, média deu 9.079,60 e o desvio padrão 4.188,12 centavos. Bom, isso aqui define a minha distribuição. A distribuição normal tem essa forma de sino. Esse ponto mais alto da curva aqui, se eu levar até o eixo dos x, que x, professora? Esse x aqui, ó, que a gente tá representando quem a gente retira da amostra ao acaso. Esse aqui é onde ficam os x. Se eu levar até o eixo do x, esse ponto mais alto da curva tem como x a média. Então, é 9.079,60 no nosso caso. É esse valor aqui de média. Observem que os valores de x estão aqui e os valores de f de x são as probabilidades. Qual é a probabilidade de que a média ocorra? Então, esse valor aqui tem como ponto, né, a média em x, 9.079,60, a probabilidade de que a média ocorra. Então, assim, essa curva vai sendo construída. Eu tenho para cada um dos pontos valores de x, que é o valor que eu vou selecionar ao acaso, eu quero saber qual a probabilidade que ocorra, e o y é a probabilidade de que ocorra aquele valor. O que a gente está buscando? A gente não está buscando a probabilidade de que um valor ocorra, mas de que ocorram valores superiores a 8.500. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um desvio padrão para cá, para a esquerda, então é um valor menor do que 9.079, é como se aqui fosse o nosso zero, para cá são valores negativos, para cá positivos. Como a gente ainda está trabalhando com 9.079, então para a esquerda vai ser um valor menor, aqui mais ou menos em torno de 4.800, não fiz o cálculo certinho, tá? Só para a gente ter uma ideia de onde localizar o 8.500. E para a direita, em mais ou menos em torno de 13.000. O que eu fiz, assessora, para fazer isso aqui? Aqui, eu peguei o 9.000, diminuí um desvio padrão, 4.188,12, diminuí. Então, dá mais ou menos ali 4.800. E aqui para a direita é um desvio a mais. Então, é o 9.000 mais o 4.188, alguma coisa em torno aí de 13.000. Então, esses aqui são valores que a gente sempre marca, né? Um desvio ou dois para a direita e um desvio ou dois para a esquerda. Aqui a gente vai marcar exatamente o que a gente está querendo. Aqui vai ser o 8.500. Só que eu não quero a probabilidade de que o 8.500 ocorra. Eu quero saber a probabilidade de que ocorram valores superiores a 8.500. E aí, o que a gente vai... Como é que eu vou conseguir isso? Quando a gente quer uma probabilidade acumulada de um intervalo, nesse caso é de 8.500 até mais infinito, né, que seja qualquer valor maior do que 8.500,
eu vou querer a área embaixo dessa curva aqui. Então, eu vou pintar de amarelo o que eu estou procurando. É essa área aqui. É a área embaixo dessa curva. Toda a área embaixo dessa curva aqui, desse pedaço, né, de curva, a partir desse limite, que é o 8.500, é a área de curva que eu estou procurando. Porque essa área de curva vai me dar a probabilidade de acumulado, ou seja, a probabilidade de ocorrer qualquer valor maior do que R$ 8.500. Para a gente estudar isso, a gente precisa entender algumas características da curva normal. Vamos olhar nesse desenho aqui. Então, eu estou com a mesma curva aqui, só que pensando nela de uma forma genérica. Então, no meio, sempre essa probabilidade mais alta aqui é a μ, que é a média, tá? Então, para todas elas vai ser a média, não interessa qual é a tua distribuição normal. No meio, essa probabilidade mais alta vai ser a média. Para a direita, a média mais um desvio, depois a gente costuma marcar esses valores, tá? Depois a média mais 2 desvios. Para a esquerda, a média menos um desvio e média menos 2 desvios, se a gente continuasse assim, menos 3, menos 4 desvios. Isso aqui é para nos orientar. E grande parte da curva sempre está no máximo aqui 3 desvios ou 4. No nosso caso, a gente quer um valorzinho que está aqui, ó, tá? Eu quero saber qual é a probabilidade de valores que são maiores do que 8.500. Então, eu quero a probabilidade para cá, de x, que são valores para cá. Como é o intervalo, o que a gente quer é um valor que está embaixo, a área que está embaixo dessa curva. E isso é calculado por cálculo diferencial integral, porque como é embaixo de uma curva, não é um quadrado, não é um retângulo, não é uma figura poligonal, eu tenho com linhas retas, né, formada por segmentos de retas, eu só consigo calcular essa área por cálculo diferencial integral. Como a gente não vai fazer isso, é um cálculo complexo e demorado, a gente tem duas opções para fazer. Ou a gente utiliza uma tabela de distribuição, ou a gente utiliza um programa de computador, o Excel, o SPSS, qualquer programa aí que trabalhe com calculadora, que trabalhe com valores de distribuição. No caso aqui é distribuição normal. Mas não é o que a gente vai fazer, a gente vai usar a tabela hoje, mas vamos chegar lá como é que se usa, o que eu vou precisar para usar essa tabela. A nossa distribuição especificamente aqui, agora com valorzinhos já calculados especificamente para ela. Então aqui está a nossa média, ponto mais alto aqui da curva. Depois eu tenho um desvio para cá, ou seja, a média mais 4.188,12 dá 13.267,72. A média mais 2 desvios, 17.455,83. Aqui a média menos um desvio, 4.891,48. E aqui a média menos 2 desvios, 703,37. O que é interessante observar daqui? Essa curva ela é simétrica em relação ao eixo que passa aqui na média. Então, esse lado aqui da curva, à direita, ele tem a mesma área embaixo da curva do que o lado à esquerda. E as partes correspondentes também. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse pedaço aqui, que vai da média até um desvio padrão para a direita, tá? Ele tem a mesma área do que esse outro lado aqui da média menos um desvio. Então, digamos, vamos supor assim, se esse lado da direita aqui, da média até um desvio padrão, tivesse uma área de 0,4, então esse lado da esquerda também teria uma área 0,4. Por quê? Porque as partes correspondentes simétricas do lado direito têm a mesma área que do lado esquerdo. Outra característica importante é, se eu pegar esse pedaço aqui, vamos pegar toda essa parte que está embaixo da curva, de um dos lados dela em relação a esse eixo no meio, tá? Todo esse lado aqui da média, né, desse eixo aqui vertical, que é onde está localizada a média, tudo isso aqui, em todas as distribuições normais, vai ter como 50% da área. Eu tenho 50% da área embaixo dessa curva aqui, que vai representar a probabilidade acumulada. E desse outro lado, também tem 50% da área. Ou seja, se eu tenho 50% da área, eu vou ter 50% da probabilidade total. A probabilidade total de ocorrer todos os valores
Qual é a probabilidade de eu retirar um valor até todos, né, do menos infinito ao mais infinito? 100%, que seria equivalente a 1, e 50% é equivalente a 0,5. Então, isso é uma coisa que eu tenho que sempre saber sobre a distribuição normal para poder resolver meus problemas. Se eu estiver considerando um ramo da curva da média para a esquerda ou para a direita, tanto faz, eu estou considerando a metade da probabilidade. Por exemplo, qual é a probabilidade de que ocorra, aqui eu estou fazendo uma observação, ocorra valores maiores que a média, 9.079,60. No nosso caso, qual é a probabilidade de que ocorra 9.079,60, valores maiores do que o 9.069, né? Valores maiores, ou seja, tudo que tem para cá. A probabilidade de que ocorra tudo maior do que a média vai ser 50%, eu não preciso nem fazer, porque da média para a direita, a probabilidade acumulada ela é de 50%. Mesma coisa seria para a direita. Probabilidade de que ocorra um valor de x, ou seja, que eu retire dessa amostra uma renda e ela seja menor do que 9.079,60, que é a média, é igual a 50%, eu não preciso nem fazer a conta. Considerando que esses valores estão distribuídos normalmente, que é isso que a gente considera quando diz considere o conceito de distribuição normal, tá? A gente está considerando que os valores estão distribuídos dessa forma, que os pontinhos aqui, eles estão de uma forma que eles formam essa curva em forma de sino aproximadamente. Então isso é uma informação importante. Probabilidade acumulada de ocorrer em todos os x é igual a 100%. Tá? A probabilidade de ocorrer todos os x. A probabilidade de ocorrer x daqui, por exemplo, para a direita, ou seja, valores da média para maiores que a média, 50%. Da média para valores menores que a média, 50%. Então, essas são informações importantes para a gente conseguir fazer alguns cálculos em que a gente não quer exatamente o que a tabela nos dá, mas a gente precisa entender para usar as informações corretas da tabela. O que nós queremos está aqui, esse ponto aqui. Ele é o nosso 8.500. Só que a gente não quer a probabilidade dele, a gente quer a probabilidade de que ocorra valores maiores do que ele. Então, eu vou marcar de novo o que a gente está querendo. Então, é daqui para cá, ó, o que eu quero. A área que está embaixo dessa curva da reta 8.500 aqui, esse segmento, até o final. Então, é essa área aqui que está achurada em vermelho que a gente está querendo. Qual é a nossa questão? A gente sabe que da média desse ponto aqui para cá, embaixo da curva, a gente tem 50%. A questão é que aqui, ó, nesse pedacinho que eu estou pintando aqui de vermelho, eu não sei quanto é que é ainda, tá? Eu não sei. Então, quanto que é esse pedaço aqui? Porque a probabilidade que a gente está buscando, eu posso dizer que ele é a probabilidade de que x seja maior do que 8.500, vai ser igual a esse pedaço que a gente já conhece, que é da média para a direita, que é 50%, de que ocorram valores maiores do que a média, mais um pedacinho aqui, ó, que eu não sei quanto é este pedaço aqui. Eu não sei quanto é que é esse pedaço. E é isso que eu vou ter que descobrir. E qual é a encrenca desse negócio? É que ou eu vou calcular a probabilidade de que ocorra esse valorzinho de um programa, ou eu tenho que transformar ela numa distribuição padrão, na qual eu posso usar a tabela para descobrir essa distribuição. Porque esse pedaço em vermelho, ele é igual a esse aqui. Aqui, ó. Esse da direita aqui, ó, até esse cara aqui. Então, esse pedacinho aqui, ó, também tem o mesmo valor. Então, aqui, ó, e aqui, se eu marcar essas partes aqui, a minha distribuição normal nesse pedaço aqui, que está na direita da média e da esquerda da média tem o mesmo valor. Dependendo da tabela, eu vou ter a probabilidade acumulada de uma parte da distribuição diferente. Então, independente de qual tabela a gente for utilizar, ou seja, de qual informação que a tabela for nos dar, a tabela que nos dá as probabilidades, a gente precisa antes transformar esses valores aqui, esse 8.500,
para um valor padronizado. Como que a gente faz isso? Então aqui a gente tem a curva normal padrão. Não é mais a nossa curva normal, ela tem o mesmo formato, só que eu transformo a minha curva para valores padronizados. A média é sempre 0 e cada desvio vale 1. Então isso aqui é um desvio. Isso aqui é a média mais 2 desvios. Porque aqui é 1 de desvio, aqui é 2 de desvio, média mais 2 desvios. Aqui, média menos 1 desvio padrão. Aqui a média menos 2 desvios padrão. Então, é sempre desse jeito. Qualquer distribuição, para transformar em normal padrão, em todas elas eu vou passar a ter uma média de 0 e desvio de 1. Tá? De valor absoluto 1. Se for para a direita, positivo. Se for para a esquerda, negativo. A nossa distribuição, que é um valor que está aqui, daqui para a direita, toda a área embaixo dessa curva aqui. Mas normalizando, ou seja, nessa escala aqui em que a média é 0, a nossa média é de 9.079 e o nosso desvio padrão de 4.188. Como é que eu vou fazer isso virar coisas próximas aqui de 0 e 1? A gente faz isso calculando o que a gente chama de Z-score. Z-score, esse valor aqui, ó, ele é calculado pegando o x, ou seja, o valor que a gente está querendo saber a distribuição acumulada a partir dele, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Quais são os nossos valores? Vamos pegar aqui. Trouxe aqui de volta para a gente lembrar. Nossa média, 9.079,60 e o nosso desvio padrão, 488,12. Então, a gente vai fazer essa conta aqui para conseguir um Z. Isso aqui chama Z-score, ou em português, score Z. Esse Z aqui vai ser o valor de X nessa escala de valores aqui. Todas as distribuições eu posso colocar dessa forma. Então, eu vou fazer o cálculo. Vou colocar X. X é o valor que a gente quer. Lembra que a gente quer a probabilidade de que X seja maior do que 8.500. Lembrando da interpretação disso. É essa a probabilidade que a gente está buscando. Qual a probabilidade de eu retirar uma renda daquela amostra e essa renda ser maior do que 8.500? É isso que a gente está buscando. Então, o nosso X é 8.500. Vou botar aqui. 8.500. Menos a nossa média. A média, 9.079,60. Então, 9.069,60. Tudo isso dividido pelo desvio padrão. Desvio padrão, 4.188,12. Aí a gente faz essa conta aqui. Nesse caso aqui, a gente buscando, arredondando para 3 casas decimais. Por que 3 casas decimais? Porque em geral as tabelas têm 3 casas decimais. Isso vai dar negativo, porque o 9.000 aqui é maior que o 8.500. Vai dar 0,14. Essa conta toda já feita aqui. Diminuindo aqui, dividindo por 4.188,12. Então, o que eu vou ter que procurar vai ser a probabilidade de que ocorra na distribuição normal padrão valores maiores do que 0,14. Nesse caso é negativo. Mas lembra que a parte positiva e negativa são simétricas, ou seja, as áreas para a direita da curva e para a esquerda da curva são simétricas. Esse menos 0,14 aqui, ele está aqui, ó, menos 0,14. Ele é o mesmo intervalinho em que eu coloquei o 8.500 quando eu não estou representando a curva padrão, eu estou representando uma curva normal qualquer. Então, esse pedacinho aqui, agora para nós, ficou assim, ó. Eu quero saber a probabilidade na normal padrão de que ocorra valores de X, a gente vai chamar de Z agora, que é o nosso Z-score aqui, maiores do que o menos 0,14, menos 0,14. Isso aqui é que eu estou buscando. Só que eu preciso lembrar dessa questão de simetria da curva, porque o que tem para cá, tá? Todo esse espacinho aqui, ó, da curva, ele é igualzinho a esse espacinho aqui, ó. Então, no que isso me ajuda? Se eu tiver uma tabela que não tenha valores negativos, algumas tabelas têm. Eu posso pegar esse tamanho aqui, ó, embaixo, aqui, essa áreazinha embaixo da curva, até 0,14 positivo, e eu sei que é o mesmo que esse. Esses dois valorzinhos são os mesmos. O que a gente já tem até agora de informação? Bom, para eu calcular a probabilidade de que o meu Z-score aqui
retirado da amostra, ou seja, o que equivale a esse z-score está equivalendo aos 8.500, né? Seja maior do que o 0,14, né, que é o número que equivale ao 8.500, vai ser os 50%, que é esse pedaço aqui, ó, esse pedaço todo, da média para a direita, então eu já sei que é 0,5. Aqui a gente não chama de 50%, a gente chama de 0,5, porque a probabilidade total de ocorrerem todos os valores é 1. A probabilidade de ocorrerem todos os valores acima da média é 0,5, tá aqui, é esse pedaço, 0,5. Mas esse pedacinho aqui, né? Esse pedacinho que a gente não sabe quanto é. Esse pedaço aqui eu não estou sabendo, porque eu não sei qual é o valor de ocorrer menos 0,14 até a média. Então, eu vou precisar descobrir isso aqui. Vamos ver o que a nossa tabela informa. Distribuição normal padrão, tá? Isso aqui é uma tabela de distribuição normal padrão. Esses valores que estão aqui no meio da tabela são as probabilidades de alguma forma acumuladas. Vamos ver que forma é essa. Área de 0 a K. O que é 0, gente? 0 é a média. Então, da média até K. O que é K? K, no nosso caso, era o 8.500 que a gente viu que virou 0,14. Então, está dizendo, probabilidade da variável z, né, do nosso z-score, que deu menos 0,14, estar entre 0, entre a média, e o 0,14. Sempre o K é aquele valor do qual a gente está querendo a probabilidade. No nosso caso, acumulado, né? Do 0 menos 0,14 até, sim, qualquer valor maior. E aqui, média de 0 até K. Se a gente for olhar aqui, então, essa probabilidade aqui que nós estamos querendo é a amarela. Tá? A gente está querendo essa probabilidade amarela, dos menos 0,14, que é o nosso K. Então, aqui é o nosso K do 0,14 até o final. E o que ela está nos dando? Eu vou marcar o que ela está nos dando. A tabela não está nos dando de menos alguma coisa até o infinito. Ela está nos dando de 0. 0 é aqui na média, ó. Isso aqui é o 0. Essa linha está marcando o 0, né? Aqui é a média, o 0 aqui, a nossa média. O que a tabela está nos dando é essa área aqui. Então, qual é a nossa encrenca? É saber esse pedacinho aqui que ficou só amarelo, ó. Como que eu vou saber isso? Esse pedacinho é igual a esse aqui, ó. Tá? Eu marquei as duas linhas para a gente ter. Então, a linha aqui que fica simétrica, só que do lado direito, que é o que a tabela nos informa, até cá, vai nos permitir ter esse valor aqui, ó. Até aqui, daqui até aqui, essa área aqui embaixo. Então, aqui é 0,14 positivo, que é o que a gente retira da tabela. Esse aqui é o K. Aqui é um K negativo, né? É menos K. E a tabela não dá informação sobre menos K. Mas como ela dá informação sobre K, esse tamanho aqui vai ser a mesma coisa do que esse tamanho aqui. Como que a gente faz isso? Como é que se procura em tabelas de distribuição? Eu tenho aqui, ó, o Z. Aqui está o Z. O nosso Z é 0,14 que a gente vai procurar. Por que serve o positivo para a gente? Porque a gente já viu que a área embaixo aqui, de 0 até 0,14, é a mesma do que de 0 até menos 0,14. O que a gente procura na tabela? Aqui eu peguei só um pedaço da tabela, essa tabela segue, tá? Para valores maiores aqui. Nessa coluna aqui, a gente vai buscar, se tiver parte inteira, nesse caso aqui procurei só 0, mas aqui para baixo tem 1, 1, 2, 3 e vai. Então, mostra a parte inteira e uma casa decimal. Então, olha aqui, o nosso número, 0,14. Então, eu vou escrever maior, 0,14. Então, eu vou procurar 0,1. 0,1 aqui na coluna. Então, 0,1 está aqui. Então, o meu resultado vai estar nessa linha aqui. Nessa linha que eu estou riscando aqui de vermelho. A segunda casa decimal aqui, que é o 4, eu vou procurar na linha. Então, aqui tem 0, 0,01, porque a primeira casa a gente procurou na coluna, que é 0,1. A segunda casa tem que ser para a gente 4. Então, eu vou lá em 4, está aqui. Então, eu quero a interseção dessa linha com essa coluna aqui. Então, está aqui, ó. Essa aqui é a probabilidade de que ocorra o quê?
da média até 0,14. E onde está esse 0,0057? Está aqui, ó, de 0 até 0,14, que é o K que a tabela está nos dando. Então, é isso aqui, ó, é esse pedacinho aqui. Que por que ele nos interessa? Ele nos interessa porque ele é igualzinho a esse aqui. E essa areazinha aqui, a gente está vendo pela tabela que é esse valor aqui. Então, vamos colocar nela. Essa área aqui, ela é 0,0557. Então, essa área embaixo dessa curvinha, desse pedaço de curva aqui, até o eixo dos x aqui, é 0,0557. E é a mesma coisa do que essa aqui. Então, essa área aqui amarelinha do lado esquerdo da média, que é o que a gente queria aqui, ela também é 0,0557. Então, o que a gente queria no final das nossas contas? Nós queríamos a probabilidade, desde o início, de que o x, ou seja, o valor que a gente retirasse da amostra, fosse a partir de 8.500, maior do que 8.500. É isso que a gente estava procurando. Aí, o que a gente fez? A gente transformou esse x, num z-score. Então, eu passei a querer a probabilidade de que o z, que nós queremos, que é o que equivale a 8.500 normalizado, fosse maior do que menos 0,14. É isso que a gente passou a querer. Qual o nosso problema? A gente sabe que esse menos 0,14 ele está aqui, para a esquerda da média. A média está aqui e esse z-score está aqui. A gente não tem nessa tabela informações sobre parte negativa, mas nós sabemos que as partes positivas simétricas têm a mesma área sob a curva do que as partes negativas. Então, a gente sabe que esse pedacinho aqui, ó, ele vai valer a mesma coisa do que esse pedacinho aqui em verde. Então, o que a gente vai fazer? A probabilidade de que z seja maior do que menos 0,14 vai se dividir em duas partes. Na probabilidade de z maior do que a média, que é 0 na normal padrão, ou seja, daqui para cá, toda essa área aqui embaixo, tá? Incluindo essa parte verdinha aqui. Mais esse pedacinho aqui, né? Esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui, agora, a gente já sabe quanto é. Então, aquele pedacinho ali a gente vai chamar de probabilidade de z até a média, tá? Ou seja, que esse pedaço aqui, né? De menos 0,14 até a média. Esse pedacinho aqui, que agora a gente já sabe o valor. Bom, agora nosso problema está resolvido praticamente, porque a probabilidade de que o z seja maior do que a média é esse lado direito todo aqui, que é sempre a probabilidade de 0,5. Mas a probabilidade do z até a média, que é o que não tem nessa tabela. Só tem a partir da média, ó. 0 até o K, que no nosso caso aqui seria o 0,14, para saber, na verdade, de menos 0,14. E isso é dado aqui. Por causa da simetria da curva normal, a gente pode saber que esse pedaço aqui, que é o que a gente está representado, de z até a média, de menos 0,14 até a média, é igual ao da média até 0,14. Então, ele é 0, esse valor aqui, 0,0557. Então, a nossa probabilidade de que z seja maior do que menos 0,14 vai ser igual à soma disso, né? Que é 0,5557. Aproximadamente, se a gente fizer em percentual, 55%. Então, vamos voltar lá no nosso problema no início. Aqui, a probabilidade de que x seja maior do que R$ 8.500 é igual à probabilidade de que o z-score seja maior do que menos 0,14. E essa probabilidade é 55% aproximadamente. Então, aqui está a nossa resposta. O que isso significa? Significa que, se eu retirar ao acaso um dos valores dessa amostra aqui, tem 55% de chance de ele ser um valor maior do que R$ 8.500. Tu não vai responder
numa questão assim, a probabilidade de que o Z-score seja maior do que menos 0,14, não, tu vai responder com o valor que tu queria. O Z-score a gente usa para poder usar a tabela de distribuição normal e achar as probabilidades que nos interessam. Se tu tivesse numa planilha, tu ia usar a função da planilha para fazer isso. Mas aqui, tu tem que, na hora de tu estar respondendo, tem que dar resposta com os valores que tu tinha no teu problema. E o valor que a gente tinha era 8.500. O que eu queria? A probabilidade de que fosse superior a 8.500. Qual é a resposta? De que uma família selecionada ao acaso dessa amostra tem uma renda superior a 8.500 é igual a 55%. Isso é uma aproximação, tá? Então, tu pode colocar do lado aproximadamente. É isso então. Valeu, abração.